Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira à noite. Vamos então saber quais os destaques do programa de hoje? Eu te conto agora que as negociações do segundo semestre começam com decepção. A gente vai saber também como estão as pendências lá do primeiro semestre. Inflação cai e INPC tem primeira deflação desde agosto do ano passado. Queda no preço dos alimentos deve continuar, segundo o ministro. Eu vou dar as boas-vindas ao meu parceiro de toda semana que me ajuda a conduzir o programa, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que está nos assistindo. Vamos começar mais uma semana com grandes informações para toda a população. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje falando sobre o Setembro Amarelo. No programa da semana passada, nós falamos sobre esse tema, já que o mês de setembro aí é o mês de valorização da vida. Na matéria da semana passada, nós citamos, por exemplo, que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo a ansiedade e a depressão, que o suicídio permanece como uma consequência devastadora, ceifando cerca de 721 mil vidas apenas em 2021 em todo o planeta. Que o Brasil enfrenta uma epidemia de adoecimento mental no ambiente de trabalho, segundo a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro, que apenas em 2024 o Brasil registrou 470 mil afastamentos relacionados a transtornos como a depressão e a ansiedade, como consequência da pressão que massacra o trabalhador devido à cobrança por metas irrealizáveis, baixa clareza nas tarefas do processo de trabalho e relações de assédio frequente nos ambientes, além da questão dos horários e jornadas de trabalho. E que em 2024 foram registrados cerca de 740 mil acidentes com mais de 2.400 mortes. Dentro dessa campanha Setembro Amarelo, a Secretaria de Saúde de Catanduva preparou uma série de atividades com a proposta de ampliar o diálogo sobre a saúde mental e estimular a população a buscar apoio, reforçando que cuidar da mente também é cuidar da vida. No dia 17, na próxima quarta-feira, o Teatro Municipal Anis Pachá será palco do evento Setembro Amarelo, da Tela para a Vida Real, das 7 às 9 da noite. Além disso, pessoal, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, também terão programações especiais ao longo do mês. Todas as ações nos CAPs são gratuitas e abertas à comunidade. Além de reforçar a prevenção, a campanha busca aproximar os serviços de saúde da população e estimular uma cultura de acolhimento. No CAPS 2, que fica na Rua Pará, número 13, dia 18 e 19 tem ação das 8h30 da manhã às 11 da manhã, com coral com pacientes. Também vai ter ação na Praça da Matriz com distribuição de brindes e orientação para a população. Tem o CAPS Infanto Juvenil, que fica na Rua Aracaju, que no dia 24, das 7h30 às 11 da manhã, vai ter orientações sobre a saúde mental, com distribuição de pipoca, algodão doce. E esse CAPS, ele atende crianças e adolescentes com intenso sofrimento psíquico. E tem também o CAPS Álcool e Drogas, na Rua 13 de Maio, que no dia 26, a partir das 9 horas da manhã, tem programação que inclui musicoterapia, aula com educadora física e auriculoterapia. E tem distribuição de sachês de sementes de girassol e também escaldapés. Marcelo, uma programação extensa, uma programação vasta, mas importante
para mostrar para a população e também para os trabalhadores que existe um serviço de acolhimento na cidade, que é importante procurar ajuda ao menor sinal aí de uma ansiedade, de uma depressão, é preciso se cuidar. Exatamente, Lívia, isso é muito importante, só que a gente tem que pensar como os trabalhadores que estão trabalhando nesse horário provavelmente não pode participar. Então a prefeitura precisa aí ter uns horários aí alternativos que os trabalhadores e as trabalhadoras que estão empregados possam frequentar, até às vezes ouvir, porque às vezes você está com esses sintomas, com alguma situação e não sabe, porque acha que isso é normal, faz tempo. É estresse. É estresse e tal, porque o nosso problema é que nós cidadãos, nós seres humanos, nós fazemos o quê? Fazemos a alta medicação, a alta avaliação, achando que nós temos, isso é por causa disso, isso é tudo por causa do achismo. Tá com uma dorzinha, toma um remédio e não procura o médico. Então a automedicação é muito perigosa para os trabalhadores, para as trabalhadoras e a população em geral. Quando a gente fala do Brasil, você trouxe algo mundial. Quando você vem para o Brasil, quase 500 mil de trabalhadores se afastaram, melhor dizendo, nas atividades de 2024. É muita gente. E são os transtornos mentais que está acontecendo, que segundo os dados divulgados do Ministério da Previdência Social. Então está sendo um aumento, comparação de 2023 para 2024, 67%. Isso é muito perigoso, porque as pessoas estão adoecendo, uma situação assim muito preocupante. Porque uma hora dessa, a Previdência Social não vai suportar tudo isso, que é o famoso auxílio lá, incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Tá? E sem contar, Marcelo, que foram 740 mil acidentes, com 2.400 mortes, às vezes resultado dessa saúde mental que não está legal, e às vezes você tem que operar uma máquina, ou fazer um trabalho que você não está 100% concentrado. Né? Isso também é perigoso. E por isso que aqui, segundo os dados aqui do Ministério da Previdência, a ansiedade tem o caso de 141.414 casos de afastamento, fora os casos que tem e as pessoas às vezes nem sabem, não tá num grau que as pessoas estão suportando. Além disso, tem o segundo, depressão. As pessoas depressivas têm 113.604 afastamentos. Depressão decorrente, depressiva uma coisa, e depressão estão falando que é 52.627, tá? Então tem uma situação muito preocupante, além das dependências de substâncias químicas, que também supera aí os 21.498 afastamentos. Então, e a tendência, segundo a Previdência Social, em 2025, cresça mais ainda, porque pelos levantamentos que já foram feitos até junho, chegou a 271.076, quase 35 mil da metade do que o ano passado, pelo mesmo período. Então isso é grave, a situação que nós estamos passando. Então as empresas, os trabalhadores, o sindicato está aqui não somente para falar somente dos aumentos salariais, os direitos dos trabalhadores, mas sem saúde não adianta nada. Sem saúde não tem trabalho. Sem saúde a tua família adoece junto com você. Então essa é a nossa preocupação e vamos usar o Setembro Amarelo para a gente aí chamar a atenção aí de toda a população, os empresários, para estar junto aqui, tentando aqui amenizar essa situação, esses fatos reais que está acontecendo na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Até fazer parceria, né? As empresas poderiam procurar essas parcerias com a prefeitura para levar esses profissionais para fazer uma palestra, fazer uma manhã ali de orientação, atendimento, né? Atendimento que eu digo assim, de orientação mesmo, né? Os sintomas, tentar ouvir as pessoas. Seria interessante um trabalho desse também. Exatamente, o sindicato está à disposição aí das empresas. Lívia, nós vamos ver nas nossas agendas, eu sei que está corrido por causa das negociações, vamos chamar os 2 planos de saúde que tem aqui na cidade, que é o Padre Albino Saúde, a Unimed, vamos fazer um evento dentro da empresa, com parceria, para a gente mostrar essa situação e ver se alguém está passando por um momento delicado, que nós podemos, junto, construir e ajudar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. É isso. E por falar em saúde, mas agora vamos falar da saúde física,
né, a gente está vivendo um período aí de estiagem prolongada. A última semana foi de níveis críticos da umidade relativa do ar, inclusive a Defesa Civil emitiu alertas durante a semana toda, chamando atenção para os níveis de umidade, pedindo que a população evitasse a exposição prolongada ao sol para se hidratar bastante e não realizar queimadas. Não há previsão de chuva para os próximos dias, a temperatura vai subir, então é preciso redobrar os cuidados. Mas o que a gente está vendo, Marcelo, é justamente assim, o aumento dos incêndios em mato nos últimos dias. Por exemplo, na semana passada, houve fogo em pastagem na rodovia entre Ariranha e Santa Adélia, nos dois lados da pista. Isso aconteceu na noite de quinta-feira. No dia anterior, um incêndio registrado também entre Itajobi e Novo Horizonte. No final da tarde de quinta-feira, mais ou menos também, isso se prolongou até a noite, ali no Esplanada, também teve incêndio, chegou ali o pessoal do Higienópolis, São Francisco, sentiu bastante a fumaça. Então a gente reforça aqui o pedido para que não se limpem terrenos com fogo, cuidado ao descartar bitucas de cigarro, tomar assim, redobrar a atenção, porque o tempo está muito seco, qualquer lasquinha, qualquer coisinha pode virar um incêndio, pode destruir plantação, e isso acaba refletindo depois nas culturas, né, Marcelo? Exatamente, Lívia. A gente precisamos fazer algumas pontuações aqui. Além de queimada, ela é ilegal e ser criminosa, é um crime fazer isso, nós estamos fazendo, quem faz isso é afetado toda a população em geral. Porque nós estamos aqui, pode ver que nós estamos com 2 copos de água aqui, nós temos que estar se hidratando diretamente. E nós estamos falando que nós estamos, diga de passagem, não somos velhos, idosos e não somos criança. Mas quando pega idosos e crianças, são mais afetados com esse tempo seco. Essa fagulha aí dessa fumaça, a fagulha que cai dentro da casa, você acaba respirando isso leva a uma situação grave, e isso leva o quê? Isso é uma cadeia de situações. Os hospitais particulares, os UPA, os postinhos de saúde ficam lotados. Por quê? Porque é a irresponsabilidade das pessoas que coloca fogo nas matas, nos pastos e até mesmo limpar terreno da casa. Espera esse momento de seca, que o mato está alto, que ele está seco, e aí coloca fogo para limpar. Isso não pode. Isso agrava a tua saúde. A saúde da tua família está em jogo também. Então nós temos que ter responsabilidade num momento tão delicado, que essas pessoas que sofrem mais são os idosos e as crianças. Porque principalmente as crianças, Lívia, que ela não fala o que está sentindo. Os idosos ainda conseguem dizer, tô sentindo falta de ar, tô com cheiro mal, tá isso e aquilo. Então consegue falar com o médico. E a criança? Então vamos ter um pouquinho de responsabilidade. Se você está dirigindo na rodovia, se você é fumante, que o bom é não fumar, mas se você é fumante, na hora que você tiver, não jogue fora, para seu carro, ou leva um copinho lá com água, vai lá, apague o seu cigarro, deixe depositado lá, não jogue na rodovia, porque isso ocorre acidente. Às vezes as pessoas falam, não, é uma bituca de cigarro. Uma bituca de cigarro é suficiente para fazer um grande estrago na vegetação que está seca, muito seca, então qualquer coisinha pega fogo. E aí quando pega fogo, vem um vento, aí alastra para todos os lados, aí passa de um lado para outro, como você acabou falando aqui, que estava num lado da rodovia e passou para o outro, porque o vento leva a faísca, leva o fogo para o outro lado, e aí está aí o estrago feito. Sem contar o risco de atingir pessoas que moram ali por perto, né? E aí o risco de alguém acabar morrendo, sem contar que suja as casas, e aí você tem que lavar, porque não tem condição de varrer, aí pede para economizar água, porque está em período de estiagem, é uma reação em cadeia. Então, cuidado, tomem bastante água e não limpem terrenos com fogo. Além disso, Lívia, se for num canavial, tiver alguém lá trabalhando, né? Não dá tempo, porque o fogo ele se espalha rapidamente, principalmente se estiver ventando. Então se tem alguém lá, além das pessoas, tem os animais que estão lá. Nós lutamos tanto para as usinas não fazer mais queimada,
ter o corte, não tem mais corte manual, hoje geralmente são as máquinas que fazem, então não coloca fogo, para que estavam morrendo muitos animais. Às vezes o gato da sua casa, o cachorro que você solta, entra lá no canavial, tudo, se joga, coloca fogo, o que acontece? Mata todos os animais, tanto até da sua casa que você mora próximo, os cachorros vai lá, vai caçar, vai fazer as suas atividades como nós fazemos e acaba fazendo o quê? Tomando esse fogo aí e acabando morrendo os animais. Bom, e assim a gente encerra o primeiro bloco do nosso programa. Vamos a um breve intervalo e na volta tem notícias sobre a campanha Solorial. A gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador já está de volta e agora para falar sobre campanha salarial. No programa da semana passada, Marcelo, você nos explicou sobre a situação do setor de doces e conservas alimentícias. Foi julgado dissídio coletivo, mas o patronal informou que vai recorrer em última instância. Porém, as federações tentariam um consenso aí com os patrões, porque o julgamento no Tribunal Superior do Trabalho ele pode demorar aí meses até anos, né? Então, para que isso não sobrecarregue mais o trabalhador, vocês vão tentar negociar aí, entrar num consenso. Tem alguma novidade? Vocês conseguiram avançar ou esse caso deve seguir mesmo para a última instância? Temos uma novidade, temos uma resposta da parte do patronal, do Sindocal, tá? E aqui que é o representante de doces e conserva. E aqui eu vou transmitir para todos os trabalhadores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, a resposta do Sindocal. A diretoria do Sindocal prefere aguardar o resultado dos embargos de declaração que apresentaremos contra o valor da cesta, pois isso não foi acordado, ao contrário do que afirmou o acórdão. Então, enquanto não tivermos uma definição disso, nada será avançado, fico à disposição. Então foi a fala aí do representante da Sindocal dizendo que vai aguardar aí os embargos de declaração, porque tem um recurso, né? Aí vai fazer o embargo sobre o que foi decidido pelos membros ali do TRT da 2ª Região, dos desembargadores juízes. Então nós vamos aguardar mais um pouco para ver qual é a resposta dele, para a gente tentar aí construir uma convenção coletiva de trabalho tão rápido, porque os trabalhadores estão ansiosos, aqueles que não têm o acordo coletivo de trabalho. E aqui eu faço um apelo aí aos trabalhadores, que nós já tentamos falar com as empresas e não conseguimos. E se de qualquer forma, se dentro da empresa eles tiver espaço para o seu líder, para o seu encarregado, e falar, por que vocês não chamam o sindicato para fazer um acordo local para a gente receber o nosso aumento, para não deixar tanto tempo, porque está desde 1º de maio que é a data base. Então é importante também os trabalhadores de base que ainda não receberam o aumento, procurar os encarregados também para nos reforçar o nosso pedido. Ô Marcelo, e agora os embargos de declaração, eles são feitos no próprio TRT? Exatamente, eles vão contrapor a situação. Mas isso é só sobre a questão da cesta, é isso? Da parte do patronal, sim, ele está questionando dos 480, porque foi firmado um acordo de 480
e o TRT ele entendeu que isso poderia colocar na convenção coletiva de trabalho. Porém que na hora do acordo ele colocou uma palavrinha lá, acordo, e não seria acordo, mas sim convenção. Se eles tivessem uma decisão dizendo que a decisão seria das convenções, tudo bem, mas quando ele coloca no final lá, ele coloca acordo. Quando se fala acordo, se refere a um acordo que é local, não é estadual, você entendeu? Então por isso que ele está entrando com esse embargo de declaração, até para justificar, e vamos ver se eles vão corrigir ou vai manter. Pode ser que eles vai lá ali e fala, não, em vez de ser acordo, sim, convenção. Aí sim, tem que seguir. Aí tem que se cumprir. Porque eles citam um acordo que foi um acordo fechado entre uma empresa e o Sindicato de São Paulo. Ah, tá. Então tem que aguardar mais um pouquinho aí. Infelizmente vai ter que aguardar mais um pouquinho. Tá. Na última semana também houve uma nova audiência de conciliação do setor de carnes e derivados. E aí, Marcelo, o que ficou resolvido nessa audiência e o que essa decisão ela pode impactar no setor de frio? Porque já que eles são, né, primos. São primos. Vamos falar nem primos, são irmãos, gêmeos ainda, podemos até citar. Mas vamos lá. Na audiência de conciliação, como o nome já diz, conciliação, não houve essa conciliação porque da parte do patronal eles não avançou. E com isso, nós encerramos o RPP, que é uma reclamação pré-processual, que quando a gente não tem acordo, nós podemos, acordo eu falo, não um acordo coletivo, mas sim um acordo entre os valores, nós podemos acionar a Justiça do Trabalho, que no caso nosso foi para o TRT da 2ª Região, para tentar o juiz ser um mediador ou desembargador ser um mediador para avançar nas negociações. E com isso não avançou lá, mas nós falamos com a empresa que nós precisamos avançar. Por isso que nós vamos conversar com os trabalhadores na base, que ainda não fechou a convenção, o acordo coletivo local, mas vamos falar com os trabalhadores, que inclusive, nós fizemos na semana passada a assembleia na Frijob, lá em Avaré, com o sindicato do presidente Márcio, lá onde estou conversando com os trabalhadores, apresentamos uma proposta lá, e aí aquela proposta na avaliação dos trabalhadores foi muito bom. Então nós vamos aguardar aí as outras assembleias que nós vamos estar fazendo aí, mais uma empresa no estado de São Paulo. Tá, então vão ser feitas assembleias em outras empresas agora, mas essa da Frijob eles acertaram lá. Eles aceitaram e vão esperar só a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. Tá? Então o que resta agora é quem tem os acordos locais que é superior a esses valores que estão se tratando, se pode fechar já na base e depois nós vamos assinar a Convenção Coletiva de Trabalho. Mas aí com base nesses valores do acordo, dos acordos? Porque a convenção ela avançou um pouco, tá? Ela avançou, ela saiu daqueles 1893, não foi os 2000 que a gente queria, mas avançou para 1950, tá? Então, foi um avanço aí para os trabalhadores, nós vamos aí, a sexta também não é 241, avançou para 260, então cabe a gente aí tá levando para os trabalhadores a confirmação aí do acordo. Até então, Lívia, porque nós já estamos em setembro. No meio do mês, né? No meio do mês de setembro e a data base é 1º de abril. A gente precisa aí avançar realmente aí e já começar a fazer um trabalho já em março, porque a data base é abril, porque caso o patronal não queira fazer isso, nós podemos fazer paralisações com todas as empresas que ainda não fecharam a Convenção Coletiva de Trabalho, porque agora, uma ou duas na ponta, fica difícil a gente avançar. E aí, inclusive, uma delas aí tem o problema do tarifaço lá, que 99% da sua produção é para exportação diretamente para os Estados Unidos. E aí, como que isso impacta no setor de frio? Que também não teve assinatura da convenção ainda. A nossa visão, o impacto será maior, porque o setor de frio tem uma condição muito ruim, que nós precisamos nessa negociação resolver. Nós, sindicatos, federações, tanto da FITI, que é a Federação Independente, e também a FITI Interior, precisa entrar em consenso e vamos ter que lutar. Por quê? Porque é uma negociação que é complicada, que é difícil.
Se nós puxamos um pouquinho lá atrás, nós ficamos 7 anos sem essa convenção, ela foi resgatada o ano passado, depois de várias tentativas, e diante disso, a última proposta, que é muito ruim, que foi um reajuste de 5,32%, um piso salarial de R$ 1.764,91, aí eu chamo a atenção dos trabalhadores, olha o piso. 1.794,81. É R$ 1.764,91 centavos. Esse piso é muito ruim, baixo, porque até o piso estadual ele é 1.804. Então, nós jamais vamos assinar uma convenção coletiva com um piso tão ruim desse. E a cesta básica R$ 318,96. E a multa do PLR de R$ 744,24. O caminho desse aqui é também levar para a Justiça do Trabalho, para o tribunal, para a gente tentar avançar como avançamos no setor de carne. Não vai ter outra alternativa se não ser ajuizar aí, porque está muito complicado para a gente defender os trabalhadores, e que pena que muitos trabalhadores ainda não, Lívia, não têm essa consciência do sindicato como o único representante que pode brigar, que pode defender. Porque aí a gente pega, eu sempre pego como exemplo a Cocan. A Cocan para nós é uma empresa de referência no ticket de alimentação, no salário, nos benefícios. E muitos trabalhadores não valorizam o nosso trabalho lá dentro. Infelizmente, nós estamos falando um ticket aí de 1.130, se não me falha a memória agora, e tem um com mais 13º, você entendeu? Então é lamentável a gente estar buscando melhorar o trabalhador, e o trabalhador de classe que deveria valorizar o sindicato é o primeiro a dar as costas ao sindicato. Já pensou se vamos pregar a comparação aqui, se o piso dele fosse 1.744 e uma cesta de 318, ele ia gostar? Então, só para entender como o sindicato se preocupa com a vida dos trabalhadores. E não sentimos do lado do trabalhador essa força para o sindicato. Ô Marcelo, e aí, falando localmente, tem a situação da Citrojuice também, né? O sindicato, na semana passada você falou que a empresa não tinha dado um retorno para o sindicato com relação à proposta, mas tinha feito uma petição no processo. Vocês conseguiram ter acesso ao que foi peticionado? Como é que está a situação específica da Citrojuice? Nesta manhã livre de segunda-feira, dia 15, entrei no sistema do Ministério Público do Trabalho. A procuradora, ela liberou a petição feita pela empresa, onde a empresa solicita que a procuradora possa designar uma nova audiência de mediação para tratar da negociação coletiva de trabalho. Porém, não deixou nenhuma proposta ali, eles querem fazer uma audiência, tá? E aí a procuradora deu um despacho na sexta-feira, no finalzinho da tarde, com o seguinte teor. Disse no despacho: diante do teor da manifestação da empresa, agende-se uma nova sessão de telepresencial de mediação para o dia 17 do 9 de 2025, às 14h30. Então, já está marcado para dia 17, na quarta-feira, às 14 horas, essa audiência aí de conciliação junto com o Ministério Público. Aí que nós vamos saber qual o número que a empresa vai colocar na mesa, que nós ainda não sabemos, e peço mais um pouco paciência aos trabalhadores para a gente saber dessa situação e fazer a assembleia assim que sair esse resultado. E o pessoal lá acalmou? Tá assim mais calmo, dando mais respaldo ao sindicato? Sim, os trabalhadores eles não têm alternativa. A alternativa agora é esperar, porque está vendo que o sindicato está buscando a melhoria. Eles entenderam, inclusive os 3 trabalhadores que foi lá com várias assinaturas lá para a gente estar falando do acordo coletivo de trabalho. Aí nós deixamos bem claro que o sindicato sempre vai ter luta para melhorar e não diminuir, que no caso de R$ 468 o ticket, abaixar para 260. Essa não é a prerrogativa do sindicato. Ainda bem que os trabalhadores aí, mais uma vez, parabenizo os trabalhadores da Citrojuice aí por acreditar e confiar nessa luta pelos direitos dos próprios trabalhadores. Bom, encerrada essa parte do primeiro semestre, agora a gente vai falar sobre
o segundo semestre, as empresas, né, os setores que têm data base 1º de setembro. A gente já teve uma primeira rodada de negociação do setor de laticínios e, ao meu ver, foi decepcionante. Não sei se o Marcelo concorda. Lívia, decepção, acho que quase todas as negociações, quando nós vamos negociar, principalmente a primeira rodada, ou a questão da parte do patronal, ele acha que os trabalhadores não merecem aumento salarial. Então, para nós, é uma decepção sim, mas isso já é esperado, porque nós já há anos negociando, nós já sabemos qual é a postura do setor patronal. Eles querem que os trabalhadores multipliquem suas produções e manter no mínimo aí garantido, que eles querem sempre isso. Mas diante disso, Lívia, podemos falar em nome das duas federações, que realmente é uma proposta indecente, ao nosso ver também, dos trabalhadores, do sindicato, das federações, porque ele veio com uma proposta de 90% do NPC, que hoje o NPC, que é referente a agosto, saiu de 5,05. Então, os 90% representa o quê? 4,54%. Então, qual foi a oferta, qual foi a proposta colocada na mesa pelo laticínio? Foi o quê? 4,54%. Mas não é somente isso, ainda parcelado em duas parcelas. Uma agora em setembro e a outra em janeiro de 2026. Então, com isso, nós recusamos aquela proposta na mesa, que não é do interesse dos trabalhadores, e nós vamos marcar uma nova rodada de negociação para o dia 23 de setembro, às 10 horas, lá em São Paulo, na FIT-ASP, na Federação Independente do Estado de São Paulo. A gente não sabe o que é pior, né? Se é os 90% da inflação ou se é querer dar um aumento em 2 vezes ainda. É uma mistura, né? Aqui eu chamo a atenção, porque eles não chegaram em janeiro deste ano e falaram, vamos aqui já antecipar algum valor, vamos negociar 5%. Ninguém fez isso. Aí quando chega na data base, fala, não, vamos jogar lá para frente. Aí também não dá, né? Dos demais setores, Marcelo, já tem reuniões agendadas? Vamos lá, então, para a agenda da semana em nível estadual, como convenção coletiva de trabalho. Então, nós temos no dia 17, milho e soja, às 10 horas, em São Paulo, também presencial e online, e virtual também. Temos também no dia 17, às 11 horas, em São Paulo, também no mesmo modo, presencial e online, do setor de pesca. E temos presencial a torrefação. Também no dia 17? Não, no dia 18. 18. Torrefação será no dia 18. Torrefação, café torrado e moído, às 14 horas, em São Paulo, na FIT-ASP, da Federação Independente do Estado de São Paulo. E aí, para completar, no dia 23, como anunciamos no instante, laticínio às 10 horas também, na FIT-ASP, em São Paulo. E local? As empresas já estão marcando reunião, alguma coisa? Sim, Lívia, já temos algumas reuniões agendadas. No dia 16, às 10 horas, Milk Vita. No dia 17, né, audiência às 14h30, como falamos, da Citrojus. Tá? No dia 18, nós temos um encontro, Lívia, com o encontro do BNI Alfa, às 6h30. Eu fui convidado aí pela organização, que é uma organização global, tá? Estratégica, que conecta os empresários para troca de referência, experiência de negócio. Então será no IBS, fui convidado a participar. Acho que é muito importante a gente entender esses movimentos, o que está acontecendo. E aí eu vou estar lá das 6h30 até as 10 horas. E depois nós temos a reunião com a COCAN às 10 horas, no dia 18, também às 10h30. Assim que acabar lá, nós estamos indo para a COCAN a reunião. Além disso, nós temos algumas reuniões aí, que é por ligações, tá? A São Gabriel mesmo já tem ligações aqui pedindo para
para fazer retornar uma ligação deles que eles estão mandando. Então, sempre tem algumas negociações que é feita por via telefone, tá? Inclusive o Café Ueba também já está nos procurando. Então, várias empresas estão nos procurando e no decorrer da semana vai ter várias novidades e na segunda-feira que vem nós vamos trazer todo o resumo que aconteceu durante essa semana. Milk Vita vai ser que horas, Marcelo? Às 10 horas. Às 10 horas. Dia 16 amanhã. Tá, beleza. E aí, só para a gente encerrar esse bloco, gente, o Marcelo já citou, né, sobre a inflação. O INPC, né, fechou o mês de agosto com uma deflação aí, uma queda de 0,21%. É a primeira deflação desde agosto de 2024, quando registrou uma queda de 0,14%. O agosto também marca o 6º mês seguido com a perda de força do INPC. Em fevereiro, o índice chegou a bater 1,48%, e em julho fechou 0,21%, e esses todos são dados do IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice alcançou 5,05%, abaixo dos 5,13% dos 12 meses terminados em julho. Em agosto, a habitação foi o grupo que mais ajudou a derrubar a inflação. Ela caiu 1,04%, representando um impacto de 0,18 ponto percentual no INPC. E grande parte desse alívio foi provocada pela conta de luz, que registrou uma redução de 4,32%. A explicação está no bônus Itaipu, um desconto que as famílias receberam na conta de luz, que compensou a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 kW consumidos. O segundo maior impacto negativo na inflação foi o preço dos alimentos, que recuou 0,54% em média, e foi a terceira deflação seguida desse grupo de preços. O INPC ele é muito utilizado como indexador para o cálculo de reajuste anual de salários de diversas categorias, como a alimentação. Quer fazer algum comentário? Lívia, o importante a gente aqui frisar, deu deflação, aqui segundo as informações aqui. Mas essa deflação ela precisa chegar no mercado, precisa chegar na prateleira do mercado para nós, consumidores, chega lá para realmente as coisas estão baratas. Porque nós vamos falar no próximo bloco sobre a economia, sobre o preço do alimento, mas nós precisamos aqui adiantar. Não é somente dizer que a inflação teve deflação, mas nós temos que sentir isso no mercado e nós temos que sentir isso no bolso. Por isso que é importante aqui nós juntos reforçarmos que precisa abaixar de fato nos mercados. A gente vai a um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde e participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e no bloco anterior a gente estava falando sobre inflação, alimentos. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o arroz se destacou com preços atrativos nas prateleiras dos supermercados. Os produtos, segundo ele, importantes na mesa do consumidor, que apresentaram redução em agosto, foram o tomate, com uma queda aí de quase 14%, a batata inglesa, 8,5%, a cebola, 8,6%, o arroz, 2,61%,
E o café moído, 2,17%. Não achei que o café moído diminuiu de preço na prateleira, não. Nos combustíveis, a gasolina teve queda de 0,94%, o etanol recuou 0,82% e o gás veicular 1,27%. Ele comemorou a redução no saco de arroz de 5 quilos e destacou que a produção agrícola como um dos agentes de redução de preços e adiantou que os resultados do último levantamento da safra de grãos 2024-2025 registraram um recorde. Com isso, segundo ele, essa redução, que não tem nada a ver com o tarifaço, essa deflação dos alimentos começou em junho e deve continuar com essa tendência de queda. Será? Eu não senti queda no valor de tomate, café, eu acho que está tudo caro no mercado. Nós precisamos até pontuar, e como eu falei no bloco anterior, o que está acontecendo. Está tendo essa deflação nos números que se traz aqui para nós, tá? Que é divulgado aí na mídia, que o IBGE tem. Mas o fato concreto, o verdadeiro, que eu falo assim, não que eu tô falando que é mentira lá, tá? Deixar bem claro isso. Mas o fato que nós, consumidores, que vamos lá comprar no mercado, vamos lá na prateleira do mercado, nós não vemos que o tomate ficou barato aí 13,39%. Nós não sentimos que a batata teve deflação ou teve um desconto de 8,59%. E diga de passagem, o arroz quanto o café moído. Então, é uma coisa, mesmo que está sendo esse levantamento que é feito, que eu acredito que tenha acontecido, de diminuir os preços aí, mas é lá para o produtor, lá para a pessoa que compra, o atacadão que compra, mas não chegou para nós, consumidores que vamos no mercado. E isso precisa chegar. Isso precisa chegar porque, senão, sempre que a gente fala nas assembleias, é uma inflação mentirosa. Eu mesmo sempre falo isso porque não é real do que nós estamos vivendo. Então a gente precisa fazer, diminuir realmente lá, seja do produtor, para o mercado que comprou, atacadão, o que nome que seja, lá, quando chegar nas prateleiras do mercado, tem que ter esse desconto. Para nós sentir, não, realmente teve deflação, realmente abaixou. É isso que nós precisamos. Não é colocar também, Lívia, uma promoção num dia só e dizer que abaixou. Tem que abaixar durante o período de 30 dias, no mínimo, naquele valor. Mas isso não ocorre, infelizmente, de fato, para nós que vamos ao mercado aí no decorrer da semana, no decorrer do dia, nós não vemos essa diferença, não vemos esse desconto e nós não vemos esse baixo valor conforme é divulgado aí nos órgãos oficiais. Pelo contrário, a gente corre atrás de promoção, né? Que nem Exatamente. você falou. Hoje a batata tá R$ 1,99 em tal mercado. Aí o povo vai lá e compra. Porque é só assim para tentar ter alguma economia no final do mês. E aí, Lívia, chama até atenção para as pessoas que fazem. É necessário, é bom fazer isso, mas você não pode. Vamos falar aqui de Catanduva. Quem mora no NEM, quem mora no Glória 6, vamos falar que está tendo uma promoção lá no Proença, que é do outro lado da cidade. Às vezes o combustível não compensa, você vai pagar mais caro. A não ser se você não vai pegar somente a batata ou somente o café. Você vai ter vários itens a pegar, ou se não, você vai pegar, no caso do café, uma quantidade maior, que vale a pena pegar esse desconto. Porque depende do trajeto, para você ir lá, sair, gastou combustível, para ir lá e voltar, não compensa você fazer essa loucura. Só uma dica para gente que corre atrás de promoção, tem que ser uma coisa mais poupável, porque às vezes você está tendo prejuízo e não economizando. Exatamente. Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar de política, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, com início em regime fechado, por participação em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Além da prisão, Bolsonaro também foi condenado a 124 dias de multa, no valor de 2 salários mínimos por dia. Para a definição da pena, o ministro relator Alexandre de Moraes considerou o agravante de liderança de organização criminosa e atenuante da idade avançada do ex-presidente. Ele foi acompanhado por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.
o ministro Luiz Fux, por ter votado pela absolvição de Bolsonaro, decidiu não participar da definição da pena. Bolsonaro foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave, com exceção de ramagem, né, que também fazia parte ali, e deterioração de patrimônio tombado. Mesmo com a definição da pena, ainda cabe recurso da decisão, o que significa que Bolsonaro e os demais réus, eles não serão presos imediatamente. No Brasil, as penas só podem ser executadas depois que o caso transita em julgado, ou seja, depois que acabam todas as possibilidades de recurso. No caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, a advogada criminalista e doutora em Direito Penal pela USP, Ilana Martins Luz, apontou a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando fatores como idade e condições de saúde. Ela citou como precedente, o caso do ex-presidente Fernando Collor, que obteve autorização para cumprir pena em casa por questões de saúde. Sobre a progressão de regime, ela explicou que será necessário o cumprimento de 25% da pena em regime fechado, o que equivaleria a aproximadamente 7 anos, além de outros requisitos como bom comportamento. Ela avaliou que, pelo ritmo atual do julgamento, o trânsito em julgado pode ocorrer já no início de novembro, destacando que o processo tem apresentado uma velocidade mais acelerada que o habitual na corte. Então, pelo que vimos no decorrer aí do processo, Marcelo, você acredita que esse resultado ele pode ter alguma retaliação por parte americana ao Brasil, algo que possa prejudicar a nossa economia ou não? Tá julgado, embora tenham os recursos, mas se fez soberana a nossa Constituição, o julgamento e cada um no seu quadrado. Lívia, a gente precisa trazer aqui um pouquinho da história do Brasil, tá? Antes que a gente entre em detalhes sobre esse julgamento. No Brasil, ao longo da história aí dos 40 anos, vários presidentes da República passaram aí por dificuldade ou passaram pela justiça brasileira, e sim Supremo ou outra justiça que no caso de primeiro ou segundo grau. Tá? A gente precisa até trazer esse fato aqui, porque nós vamos correr a linha do tempo. O Brasil teve 8 civis comandando ali o Palácio do Planalto, desde o fim da ditadura militar de 1964 a 1985. Nos 40 anos da atual democracia, de 1985 a 2025, 5 presidentes tiveram algum problema na justiça ou sofreram processo de impeachment. E aqui, impeachment junto no Congresso. E aqui nós precisamos trazer algumas informações. Fernando Collor, atualmente sem partido, renunciou ao cargo em 1992, no final de um processo de impeachment sobre sua acusação de corrupção. Em 2015, Collor foi alvo da Operação Lava Jato e de investigação. Em 2023, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e foi preso em abril de 2025. E em 1º de maio foi autorizado, como você falou aí agora há pouco, a cumprir pena em prisão domiciliar. Que aí já muda um pouquinho, porque a questão do Jair Bolsonaro, ele tem o quê? Ele tentou fugir. Então tem um agravante aí que a gente precisa pontuar isso, que a justiça vai avaliar sobre isso. Mas vamos lá. Isso foi Collor de Mello. Então vamos lá. O Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi condenado pela Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O petista passou 58 dias na cadeia. Dilma Rousseff perdeu seu cargo por impeachment em 2016 por causa de manipulação do orçamento, segundo o Congresso determinou. Michel Temer foi preso em 2019, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, em uma investigação do desdobramento da Lava Jato. Então, foi também preso por aquele momento lá. Já Jair Bolsonaro, que você já falou agora, que na última quinta-feira, dia 11, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal
decidiu a condenação por crime que você já citou aqui. Aqui tem 3 civis aqui que podemos citar também, que nós falamos 8, faltou 3 aqui, também foram presidente pós-ditadura e não tiveram nenhuma condenação, nenhuma prisão e nem perderam seu cargo nem processo de impeachment. Foi José Sarney, do MDB, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e Itamar Franco, que faleceu em 2011. Então, isso... Do resto, tudo gente boa. Você entendeu? Isso passou. E estou trazendo essa linha do tempo para a gente dizer aqui que a gente estamos aqui em lado A ou lado B. Nós contamos a história dos fatos que foi acontecido e nós respeitamos a justiça brasileira. Mas respondendo a tua pergunta, Lívia, sobre a condenação, se vai ter alguma situação, a gente precisa também ter alguma visão. E antes disso, nós precisamos entender o que aconteceu com a entrevista do presidente dos Estados Unidos após a condenação. Em entrevista à jornalista, Trump elogiou Bolsonaro, além de traçar um paralelo político com a sua trajetória. E assim ele diz, assim diz o Trump, eu assisti o julgamento, eu o conheço muito bem. Líder estrangeiro, ele era um bom. Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil. Então ele coloca uma dúvida aí. Eu achava, quer dizer, não é, tá? Não sei se é Não sei se é verdade. Aí ele diz, complementando, e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. E muito parecido o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram, disse ele. Então, porque nós sabemos que lá também teve a invasão do Capitólio lá, quando ele perdeu, ele não aceitou, Trump também fez isso. Só que lá passou ileso. Só que no Brasil tem uma democracia de fato de direito que tem algo que tem que ser feito. Então, aí você me fala, tem alguma coisa que pode acontecer? Até pode, mas diante da fala aqui do presidente dos Estados Unidos, eu posso dizer que pode ter ameaças, porque até então o Rubens lá, o Marco Rubens, falou que vai dar uma resposta ao Brasil, que o jogo chamou o julgamento de caças bruxas, tá? Após o julgamento dia 11. E diante disso, desses fatos que eu acabei trazendo aqui para todos vocês, no meu ver, eu acredito que terá retaliações das instituições brasileiras. O que isso quer dizer? Com a lei Magnificus. Esse é um ponto que eu entendo. Sabe por quê, Lívia? Porque será aplicado aos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pela condenação de Jair Bolsonaro. E com isso, eu vejo com estranheza o voto do ministro Luiz Fux, que durou 13 horas, que ficou marcado na história do Supremo Tribunal Federal a demora do voto. E diga de passagem, ele não era relator. Se fosse relator, tudo bem que o relator ele tem que mostrar todo o processo, o porquê ele está condenando, o porquê ele está absolvendo, mas conta tudo isso. E ele não, ele demorou 13 horas, está registrado. 13 horas é muito tempo, né? E o que me acha estranheza que eu falo, ele disse que não houve nada, mas ele condenou 2 pessoas. General Walter Braga Neto e o delator Mauro Cid, em uma pena de 1 ano e 5 meses. Quer dizer, uma pena não, desculpa que é uma correção, apenas um crime dos 5 crimes que foi julgado pelos demais ministros. Por que eu trago isso? Porque a única coisa que eu vejo aqui que no meu ver, o Fux ele quer ir para Disney. Ele quer, falou assim, eu não vou colocar meu dedo aí, ele não julgou, no meu ver, como deveria, tá? No meu entendimento. Mas vamos lá. A outra causa que pode ter de penalização ou retaliação para o Brasil, vamos ver essa semana, que pode acontecer com os presidentes do Congresso. Com Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso e do Senado, e também Mota, que é o presidente da Câmara, que vai vir a situação de apoiar a aprovação da anistia do golpe. Eu acredito que os Estados Unidos vai forçar essa barra, dizendo que vai tirar visto, vai ter isso, aquilo com os deputados, os presidentes, para que possa forçar. Mas diante dos votos que nós ouvimos e a mídia publicou também, foi ao vivo,
Já adianto, se caso isso for aprovado na Câmara e no Senado, da forma que eles querem, vai ter mais um embate jurídico com o Supremo Tribunal Federal, porque nos votos nós vimos que dos ministros dizendo que não tem, é ilegal, é inconstitucional votar anistia para o golpe. Então nós vamos ter mais outro cenário aí de confronto entre Congresso, se caso levar à frente, com o Supremo Tribunal Federal. Então, para a economia, no meu ver, não vai afetar nada, porque até então tem algumas decisões que a Corte lá dos Estados Unidos vai estar julgando, porque as tarifas que foram aplicadas no Brasil foi politicamente, não foi de fato de mercado que merecia, que é isso que está debatendo nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos está passando por um momento difícil lá, que as coisas estão subindo, porque os nossos produtos não estão chegando até lá. Então, esse é um resumo que eu faço sobre o julgamento, deixar bem claro para a população em termos geral, que nós fizemos um cronograma dos últimos 8 presidentes de 40 anos aí, para mostrar que a situação do Brasil, nós mostramos aqui o que está acontecendo. Nós aqui deixamos bem claro, esclarecido os fatos. Eu acho, a minha humilde opinião, como acho que é da maioria dos brasileiros, é se colocar tudo numa peneira, ex-presidente, presidente, deputado, senador, ministro, você chacoalhar lá no balaio, não passa nenhum, é tudo a mesma coisa. Mas enfim, antes de encerrar, o Marcelo vai falar sobre o primeiro curso de cipeiros que o sindicato vai realizar em parceria com a Rede Suco e a TAI Global. É isso, Marcelo? Exatamente. Você que é cipeiro, trabalha na empresa do ramo da alimentação, que é representada pelo sindicato, nós vamos fazer o primeiro curso de cipeiro, que vai ocorrer no dia 26 de setembro, uma sexta-feira. Vai começar às 8 horas e o término às 17 horas. E aí, para você, nós já está solicitando para as empresas a liberação dos trabalhadores que é cipeiro para tomar este curso, que é muito importante para a vida dos cipeiros, que tem grande responsabilidade dentro da empresa. Nós vamos já está nas nossas redes sociais do sindicato, Instagram, estamos também no Facebook, está lá também no site para você ver esse convite aí e você sendo um convidado especial para participar. Vamos ter aí café da manhã, temos lanche, vamos ter almoço e vai ter o lanche da tarde e nós vamos encerrar às 17 horas, que é muito importante esse curso de cipeiro. É uma atualização importante, né, que o pessoal vai passar. Exatamente, aí nós vamos estar recebendo um professor aí que vai vir de Florianópolis, está vindo para cá, então é muito bom a gente aprender. É isso. E assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia e lembrando que o programa depois vai estar lá no canal oficial do sindicato no YouTube. Compartilha com seus amigos, com a sua família, leva informação para todo mundo. Muito obrigado, ótima semana e até segunda-feira que vem. É um prazer tê-los conosco. Iniciamos mais uma semana, vamos finalizar essa semana com muitas vitórias, porque nós acreditamos que junto, buscando, nós vamos conquistar muitas vitórias. Que Deus abençoe, uma ótima semana.